Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu chegar um pouquinho para trás aqui, ficar legal. E aí, mais uma troca de ideia. Hoje, terça-feira, dia 10, né, de fevereiro. Chegando breve aí do carnaval. Antes de tudo aí, galera, eu quero aí agradecer a todos aí que estão sempre lá dando uma olhada no vídeo, curtindo, comentando, se possível aí também compartilhando. Muito obrigado. Acho que, não sei se é esse mês ou no próximo, a gente já vai fazer um ano aí com o canal, com muita dificuldade, com muitas lutas, mas também com bastante entusiasmo, com bastante alegria ali de poder ver uns comentários e também de uma satisfação pessoal também, né, de poder estar trocando essa ideia, de saber que eu vou estar deixando algo aí para as minhas filhas quando elas precisarem aí ter uma palavra, uma orientação, ou quando a gente partir também, se ficar algo de lembrança também, que seja feito como uma lembrança de uma constatação de um legado, né, por assim dizer. Então, de antemão aí, muito obrigado a todos aí que dá essa moral no canal e que Deus continue abençoando vocês sempre. E muito obrigado mesmo de coração aí, né? Ainda somos pequenos, mas um dia seremos grandes e será impossível não nos perceber, né? Mas enquanto é isso, nós vamos aí um caminho de passos pequenos, mas sempre constantes, né? Ainda não estou conseguindo aí gravar 2 vezes por semana, mas toda semana aí tem um vídeo aí, segunda ou terça ou quarta, uma vez na semana aí vai ter um vídeo. E eu prometo aí, conforme for, gravar mais alguns. Mas, como todo projeto tem a sua evolução, então a gente segue evoluindo. Antes, para quem não gravava nenhum vídeo, né, por semana, um vídeo por semana está sendo uma evolução imensa. Então, galera, a troca de ideia hoje, até em prol dessa questão aí de festa, de carnaval chegando, é uma troca de ideia sobre a síndrome de Ló, né? Ló foi sobrinho de Abraão. Essa passagem ela está em Gênesis, no capítulo 12, e se estende até o 14, se eu não me engano, tá? Mas o início dela é em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né? Então, Gênesis capítulo 12, e aí tem lá o chamado de Abraão, começando em capítulo 12, e Abraão saindo da sua terra e levando o seu sobrinho Ló, junto com sua família. Só abrindo um parênteses aqui, não é pregação, galera, que eu venho trazer aqui, apesar de eu gostar muito, mas eu sei que nem todos aqui são adeptos, mas tudo bem, mas eu acho que uma pregação da palavra de Deus ela é bom para qualquer tipo de pessoa, né? Mas o intuito do canal não é esse, o intuito do canal é uma troca de ideia literalmente, né? Para aquilo que vai nos trazer uma mudança de vida, uma mudança de mente. Então, fechando parênteses, então voltando aqui, Abraão ele é chamado para poder sair da sua terra e da sua parentela. Então Deus é bem claro para ele se afastar da sua parentela. Ah, mas Thiago, mas por quê? Eu não sei, Deus que pediu. Talvez você lendo esses capítulos, você vai entender o porquê. Sendo que Abraão, ele leva Ló como uma forma de seu herdeiro, porque ele não tinha filhos, né? Então, Ló era filho de um irmão de Abraão, ou seja, Ló era sobrinho de Abraão, e o irmão de Abraão ele morre. Então, Abraão leva Ló como seu herdeiro para a sua jornada, sendo que Deus pediu para ele não levar a sua parentela. E já vai aqui um alerta para nós, né? Muitas vezes Deus está pedindo para a gente poder deixar de lado muita coisa
e às vezes até tudo, e a gente insiste em levar alguma coisa conosco, né? Debaixo do braço, escondida, ou até explicitamente dizendo que isso aqui não vai fazer mal, mas na verdade no final aquilo vai trazer consequências ruins para você, porque era para você não levar nada, né? De antemão, deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Essa Bíblia aqui foi minha esposa que me deu, né? Eu tinha mostrado num vídeo bem lá atrás, um vídeo sobre que a minha filha, que eu estava vendo muitas vezes a Bíblia da minha filha, e minha esposa foi e comprou uma dessa aqui pra mim, pô, Bíblia maneiraça, boa pra caramba, né? Então vamos lá, desculpa eu aparecer e ficar de costas pra vocês, porque ela estava aqui em cima. E depois também, galera, a gente vai trocar uma ideia sobre esse livro aqui que eu tô lendo, como eu falei pra vocês no vídeo anterior. Pô, muito bom, tá? 12 regras para a vida. Tá me ajudando muito, até nos conteúdos do vídeo. Então, galera, voltando aqui, Deus chama Abraão para ele herdar uma terra, mas para ele sair do meio da sua parentela e não levar ninguém. Então, Abraão cisma de levar Ló como seu herdeiro, acho que até numa boa intenção, né? Então, chegando num determinado momento, Ló tem gados, Ló tem tendas, tem funcionários. E chega um determinado momento que os pastores, né, de rebanho de Abraão brigam com os pastores de Ló. Só para não estender muito a história. Então, Abraão chega para Ló e fala o seguinte, então você faz o seguinte, tem aqui a planície, as montanhas e tem ali as partes de vegetação. Escolhe para onde você quer. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser para a esquerda, eu vou para a direita, porque desse jeito não dá para a gente ficar mais juntos. Abraão fez essa proposta para Ló devido à briga dos seus funcionários. Então, Ló escolhe ir para os arredores de Sodoma, né, que eram duas cidades, Sodoma e Gomorra, né? Então ele começa a se estender em direção a Sodoma. E a história vai dizendo na Bíblia que ele estendeu tanto as suas tendas que chegou aos arredores de Sodoma, né? Dentro disso acontece uma guerra de reis entre Sodoma, Gomorra e outros reinados, né? E eles vão e tomam Ló, né? Roubam as coisas de Ló e capturam Ló. Abraão, sabendo disso, vai com 300 homens, né? Que eu acho que é até uma inspiração dos filmes dos 300, que eu acho que talvez não tenha nada a ver, mas... Então a Bíblia fala muito sobre isso, né? Um exército que Deus separa para combater uma nação com menos homens, para mostrar a sua força, né? Então Abraão vai com 300 homens contra 5 reinos, 5 reis diferentes. Se cada um já tivesse só 100 soldados, já seriam 500 contra 300, mas a gente sabe que é muito mais. E essa guerra entre esses reinos captura Ló, né, e a sua família. E Abraão vai lá, resgata Ló, fala para aqueles homens que ele guerreou em favor de resgatar Ló e fala, olha, eu não quero nada das suas riquezas, para não dizer que eu enriqueci às custas de alguém, eu não quero nada de vocês, só quero que o meu sobrinho seja liberto e tudo mais. E Ló é liberto. Então, para resumir aqui, a história vai continuar, mas eu vou só trazer essa base para vocês. Então, recapitulando, Ló, ele vivia já em Sodoma, e aí ele é preso. E aí ele depois é resgatado novamente. Só que quando Ló é resgatado novamente, a Bíblia já diz que Sodoma já era habitada por homens extremamente perversos, tanto Sodoma como Gomorra, né? Homens levados a lascívias, a luxúrias, a perversidade moral, né? Subjugavam as pessoas. Então, uma cidade que ninguém queria habitar, a não ser por obrigação, ou porque gostava daquele ambiente.
Então, depois que Ló é capturado e solto, ele tem a oportunidade de ir para outro lugar, de ir para outra cidade. Penso eu, isso eu, né, falando de mim mesmo, penso eu que se ele tivesse conversado com Abraão e ter falado para Abraão o seguinte: olha, eu não posso, a gente realmente talvez não vá conseguir ficar muito junto, apesar que eu não tenho mais nada, mas eu posso ficar próximo de você, pelo menos, aos arredores. Eu acho que isso vai ser até uma forma de gratidão minha, eu posso ser seu servo, não tem problema. Mas não, Abraão ele volta para Sodoma novamente. E aí chega num determinado momento que Deus decide destruir essas cidades, Sodoma e Gomorra. E mais à frente você vai ver que, você lendo toda essa história, Abraão intercede pela vida de Ló, pedindo a Deus, perguntando para Deus o seguinte: Deus, Senhor, o Senhor vai destruir, mas e se tiver 10 justos lá, o Senhor destruirá a cidade assim mesmo? Destruirei. Se tiver um justo, se tiver 5 justos, destruirei. E se tiver um justo só? E aí Deus fala: se tiver um, por causa dele, eu não o destruirei. Mas se ele não tiver, mais ou menos isso, tá? A história. Eu não vou elaborar totalmente aqui a história como é para vocês, para também vocês poderem ir lá e dar uma olhada, que vai ser bom também para vocês refletirem. E Deus vai lá, destrói a cidade de Sodoma e Gomorra, né? E Deus não destrói a cidade com Ló habitando nas cidades, porque pela amizade que ele tinha com Abraão. Então, em consideração a Abraão, Deus não destrói a cidade de Sodoma e Gomorra com a família de Ló lá dentro, né? Tanto que quando os anjos em forma de homens vão lá para retirar e avisar a Ló e a sua família que eles iriam ter que sair daquela cidade, né? Os homens daquela cidade queriam ter relação com os anjos, para você ver o nível de perversidade, né? E com isso, ao passar do tempo, os genros de Ló morrem também. E Ló consegue sair dessa cidade, tá? E aí essa é a famosa história que Ló, quando está saindo da cidade, a sua esposa olha para trás. E ela vira uma estátua de sal, vendo a cidade sendo consumida pelo fogo e enxofre, e ela vira uma estátua de sal. Resumindo, Tiago, mas o que tem a ver que os genros de Ló morreram? Eu vou falar o porquê. Ló, por que a síndrome de Ló? Porque Ló teve a oportunidade de fazer diferente na vida dele. Ló teve a oportunidade de escolher uma outra cidade para morar, um outro local para habitar e recomeçar a sua vida. Mas Ló decidiu permanecer naquela cidade por seus motivos, por seus intuitos. Então, o que eu quero trazer para a nossa vida sobre isso? Rapidinho. Quando eu disse que os genros de Ló morreram, o que eu quero dizer é sobre a desgraça que veio sobre a vida de Ló pelas suas atitudes inconsequentes, que a gente vai chegar sobre isso. Então, o que eu quero dizer sobre a síndrome de Ló? No final da história de Ló, Ló termina a sua jornada sem seus bens, sem sua esposa. E ele vai para as montanhas com suas 2 filhas. Suas 2 filhas, sem seus maridos, precisam e querem ter descendência. E o que acontece? Elas embebedam os seus pais, o seu pai, e acaba que elas vão lá e acabam tendo relação com seu pai e concebendo o filho do próprio pai. Ou seja, Ló se torna avô e pai ao mesmo tempo. Então isso é para você entender o nível de perversidade que Ló trouxe para sua família, a ponto de as suas filhas terem a mesma mentalidade de Sodoma e Gomorra, num nível alto de perversidade. Aí você fala: pô, Tiago, mas aquilo ali eram outras épocas. Então, enumera aí na sua cabeça
o quanto de coisas que você tem visto no mundo hoje, de níveis de perversidade. E ver se é maior, ou se é menor, ou se está equivalente. Aí fica a seu critério. Então, a síndrome de Ló, basicamente, é o quê? É você ter a oportunidade de fazer diferente na sua vida depois de ter passado por um período de dificuldade, e você simplesmente vai lá e pensa assim, uma das coisas, a pessoa teve um problema sério com vícios, tá? Isso eu estou falando aqui. E hoje essa pessoa está limpa, essa pessoa está liberta. Aí o que ela faz? Está com outra mentalidade, está buscando uma outra forma de vida, um outro estilo de vida e uma outra mentalidade. E aí ela começa a pensar assim, pô, mas eu tinha aquelas atitudes porque a minha cabeça era fraca. Mas agora com a cabeça melhor, com o corpo melhor, com o espírito melhor, pô, eu acho que se eu fizer tal coisa eu não vou ser levado facilmente. Acho que eu vou saber a hora de parar, não vou me juntar com certo tipo de pessoas. Essa é a queda, pô. Então Ló, de repente, pensou na cabeça dele, pô, já que eu consegui bastante coisas próximas dessa cidade, eu acho que eu vou tentar ali de novo, né? Pô, uma cidade boa, sei lá, não sei qual, a Bíblia não relata qual foram os intuitos de Ló, e se relata lá, depois vocês falam aqui, mas eu não me lembro disso, tanto que eu li e não vi, mas enfim, mas você vê que muitas vezes nós temos a oportunidade de fazer diferente na nossa vida e de seguir uma jornada diferente, ainda mais que você já passou por dificuldades em prol dessa situação que você vivia. Ou seja, Ló, ele foi preso, subjugado, capturado nessa cidade. Poderia ser em outra cidade? Poderia. Mas a Bíblia já relatava que essa cidade já tinha os seus níveis de perversidade. Então o que fez Ló continuar naquele local, pô? Próspero, talvez? Um local onde, não sei. Então na nossa vida não é diferente. O que nos induz, muitas vezes, depois de passarmos por perrengues, o que nos induz na nossa cabeça a voltarmos para aquilo novamente? Às vezes é o fato de você achar que você está bem e na verdade você ainda está fraco, você ainda não consegue, e está tudo bem você entender os seus limites. Você entendeu? Então, a Bíblia diz também sobre isso, que aquele que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Você reconhecer os seus limites, saber até onde você pode ir, e que você não pode brincar com certo tipo de coisa. Eu já falei aqui, né, eu conheço pessoas, até meu concunhado, ele não pode, ele mesmo fala que não pode brincar com álcool, né? E, pô, e tá tudo bem. Você saber os seus limites é uma virtude. Você saber que você é fraco numa área e que você tem uma certa dependência se você brincar com aquilo, você está sendo humilde, você está sendo um cara de alma forte, você está sendo forte com aquilo que você reconhece, que você errou muito e que você foi muito prejudicado por ter contato com aquilo, pô. Mas quando não, galera, quando a gente é adepto ou quando a gente adquire essa síndrome de Ló, de voltar a ter as práticas que tivemos antigamente, ou antes de ter uma vida restaurada, a gente é propício a ser pior ou a acarretar erros maiores e piores do que nós vivemos. A Bíblia diz que quando uma casa, tipo uma pessoa é liberta de possessões demoníacas, por exemplo, se essa pessoa não vigiar, voltam 7 vezes pior. Ou seja, ela fica 7 vezes pior no estágio dessa pessoa do que no começo. E a ilustração que Jesus traz é uma casa depois que ela é arrumada, varrida, limpa, ordenada, e o ladrão vem e vê que essa casa está vazia, ele vai e chama mais 7. Ou seja, você pode ter se restaurado, você pode ter se libertado, você pode estar bem estruturado hoje, mas você precisa a cada dia também se preencher de situações, se preencher primeiramente de Deus sobre a sua vida, de coisas que não vão te deixar você se levar novamente para aquilo que foi ruim na sua vida, porque o seu estágio no final vai ser pior. Entendeu? Então,
eu fiquei pensando sobre isso. Então, por isso eu resolvi gravar esse vídeo para a gente trocar essa ideia, porque quantos de nós não está propício a viver essa síndrome de Ló? Quantos de nós acha que merece alguma coisa? Por exemplo, o cara teve vários problemas com o alcoolismo, o cara perdeu família, o cara perdeu o trabalho, perdeu o emprego, agora o cara se reestruturou, deu um tempo de bebida, por exemplo. Mas agora ele fala assim, eu mereço, né, cara? Trabalho tanto. Sou um cara que, passei por diversas dificuldades, então agora eu mereço. Provavelmente o estágio desse cara no final vai ser pior. Isso eu estou dizendo aqui, galera, que é uma coisa que eu sempre troco de ideia. Se você acha que isso que eu estou falando não faz sentido, ou que não tem nada a ver, tá tudo bem. Cada um tem a vida que merece, e tá tudo certo. Sei que eu, por experiência própria, já passei por diversas coisas na minha vida que hoje eu percebo que eu não posso e não quero dar bobeira para vivê-las novamente. Porque esse é o segredo que eu penso hoje de Deus sobre a nossa vida, porque a gente poderia muito bem achar que depois que entregamos a nossa vida para Jesus, que entendemos que há um Senhor sobre a nossa vida, e a gente entende, agora está tudo certo, está tudo resolvido, eu não preciso me preocupar. Muito pelo contrário, eu acho que a graça é toda essa, né? De 99%, eu costumo muito falar isso aqui, né? De 99% de coisas que Deus te proporciona na sua vida, esse 1% que cabe a você fazer é sua responsabilidade cuidar de você também. É sua responsabilidade estar com seu espírito bem, com o seu espírito alinhado com o Espírito de Deus. É importante você estar com a sua mente boa, com as suas emoções equilibradas. É importante você estar com o seu corpo saudável, também, para você aguentar também as turbulências do dia a dia, para você entender também que, por exemplo, para você fazer uma dieta, você não pode comer certos tipos de coisa, então você não se vende porque você tem um propósito, né? Você não entra em certos tipos de rodas que vão escarnecer o que você acredita, então você precisa estar com o seu espírito bem. Você não é levado por certos tipos de conversa porque a sua mente está boa, você está buscando para você conteúdos e situações que te deixam com o seu emocional equilibrado. Então você vê que tudo é um complemento das coisas. O pior de nós é quando a gente acha que a gente já merece alguma coisa, que estamos capazes de lidar com isso. Talvez Ló pensou nisso. Não, agora eu vou prosperar naquela cidade, agora vai dar tudo certo. Ou talvez sua esposa. Talvez sua esposa tinha coisas ali que atraíam ela. Talvez foi por isso que quando ela foi embora, ela olhou para trás, porque talvez ela viu toda a sua riqueza sendo perdida. Que talvez Ló foi lá e conseguiu reconstruir, mas as suas riquezas, tudo que ela construiu, estava deixando para trás e sendo queimado. E ela não pensou o quanto que aquilo estava acarretando de coisa ruim para suas vidas. Ou não, né? Porque muitas vezes a gente também está numa trajetória ruim da nossa vida e a gente acha que está tudo certo. Mas você sabe que não tem nada certo. Só que tomar uma atitude diferente é complicado. Recomeçar é doloroso, requer um sacrifício. E muitas vezes não é o que a gente quer. A gente não quer se esforçar para tal coisa. É mais preferível viver uma vida de conforto, né? Uma vida de onde você... A gente está tocando essa ideia aqui, é onde você merece, depois de um final de semana, tomar um shopping. E o que isso tudo tem a ver? Não tem nada errado, tá? Quem quiser tomar seu shopping, não tem nada errado. Eu estou dizendo que quem tem problema com o alcoolismo, isso tanto quanto os outros vícios, é complicado. Uma pessoa depois de estar mais limpa e mais sã e agora querer brincar com isso novamente. E o que isso tudo tem a ver que nós estamos trocando essa ideia com o carnaval que está para chegar? Porque muitas pessoas já tiveram problemas nessa época. Muitas pessoas se separam nessa época. Muitas pessoas perdem seus empregos nessa época. Muitas pessoas hoje talvez não tenham nem o que comer nessa época. Quer ver um fator? Aonde eu morei, quem é inscrito aqui sabe. Aonde eu morei, nessa época de carnaval,
quando já começava os ensaios ali no Sambódromo, na escola de desfiles ali, na apoteose, nos dias de ensaios técnicos, a água já acabava na comunidade, já ficava sem água. Mas nós descíamos, pô. Eu era jovem, estava naquela euforia, mas tinha muitas pessoas com seus filhos, pessoas velhas, pessoas já maduras, mas que levavam seus filhos para aquele lugar, só que estava sem água em casa, pô. Logicamente, ninguém ficava sem tomar banho, porque lá tinha uma fonte de água lá corrente. Mas se você for pensar a grosso modo, pô, tô sem água em casa, às vezes para fazer a comida, para tomar banho, mas eu tô indo para aproveitar o carnaval, pô. Como assim, cara? E eu sei o que eu tô falando porque eu vivi isso na pele e presenciei isso. Então, quando você vai para o resumo das coisas, facilmente a gente vive essa síndrome de Ló, onde a gente tem a oportunidade de fazer diferente na nossa vida e a gente continua fazendo as mesmas coisas. E no final, somos levados à ruína. Então, galera, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Mais uma vez eu digo, tá chegando aí essa época do carnaval, essa época de festa para muitas pessoas aí, né? Onde muitas pessoas infelizmente estão aproveitando, vão, entre aspas, achar que estão aproveitando, mas estão se destruindo. Mas cada um que sou cada um. Então, de qualquer forma, muito obrigado por me ouvir até agora. O vídeo se estendeu um pouco, mas eu acho que foi uma troca de ideia muito produtiva. Não deixe de comentar, compartilhar com quem você acha que isso pode ser produtivo. Manda o seu feedback lá nos comentários. Não deixe de se inscrever e tamo junto aí no que precisar, beleza? Muito obrigado por tudo aí, um forte abraço, fiquem na paz. Ouça!